Olá, alunos! Hoje estaremos iniciando a terceira aula e estaremos falando sobre obreiro e liderança. Quais os requisitos, o que é necessário, como o obreiro deve se comportar diante de que ele tem essa chamada para liderar. Vemos que o líder ele precisa ter comunhão com os seus liderados. É impossível um líder dizer que tem comunhão com os liderados e muitas vezes não tem comunhão com Deus. E se tem comunhão com Deus, ele precisa ter comunhão com os liderados. Então, essa é uma questão de vital importância, enfim, é indispensável, né? Ninguém pode viver isolado como uma ilha. Vemos que a nossa natureza é uma natureza gregária, ou seja, devemos viver junto com os demais pessoas. Por causa dessa nossa condição de criatura, somos totalmente dependentes de Deus e é por isso que somos, eu repito, de natureza gregária. Somos dependentes também uns dos outros. O que queremos dizer com isso é que, mais do que apenas viver, temos que conviver, ou seja, viver em comunidade, viver em grupo. E isso implica em compartilhar, né? Ter metas comuns, partilhas distribuídas entre todos. E estas metas comuns tendem não a interesses pessoais e individuais, mas interesse do grupo. Então veja bem que o líder ele precisa ter esta amizade, ele precisa ter esta comunhão, ele precisa compartilhar para que as metas, para que os objetivos sejam, claro, alcançados. Um líder que não tenha comunhão com os liderados, dificilmente ou impossível ele ter êxito nas suas aplicações. A liderança e o plano de Deus. A necessidade de liderança cristã surge porque os propósitos de Deus para o homem estão relacionados com o plano de salvação. Então, tendo a Igreja de Jesus Cristo como um instrumento de sua efetivação, e o homem como instrumento da pregação. Então, ante a recusa de Israel em participar dos planos de Deus e se envolver como uma equipe nos trabalhos de proclamação das boas novas do Evangelho, o Senhor Jesus agora levanta a sua igreja. E essa, sem dúvida, tem sido a única equipe de trabalho com o qual o Senhor Jesus tem contado e da qual depende da execução de todos os trabalhos relacionados com a expansão do reino de Deus. Então veja como a liderança ela ocupa um papel importante. Ora, a igreja já está dizendo, uma igreja são muitas pessoas, não é um só. Agora, o líder ele precisa ter comunhão com os liderados, ele precisa estar dentro de um plano de Deus, e esta equipe de trabalho ela vai trabalhar em comum acordo, em conjunto, com um objetivo único, ou seja, o reino de Deus. E Deus quer contar com esta equipe de trabalho. Deus quer contar com todos, pessoas transformadas. E para ser pessoas transformadas, tem que ser pessoas já considerados filhos, não simplesmente criatura, mas filhos, filhos de Deus. Então, pessoas transformadas pelo Evangelho, guiadas e capacitadas pelo Espírito Santo. Por isso, Deus escolhe as pessoas com um projeto específico, separa as pessoas e determina ali tarefas a serem executadas e ele, claro, capacitando a liderança. Então, há uma grande bênção prometida pelo Senhor Jesus àqueles que reconhecem o mistério ou ministérios de líderes levantado por Deus e o reconhece como tal. E sabemos que ser líder
não é fácil. Olha aqui em Mateus capítulo 10, versículo 40 e 41, diz assim: quem vos recebe, a mim recebe. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta na qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. E quem recebe um justo em qualidade de justo, receberá galardão de justo. Então, Jesus estava falando isto aos seus, quem? Os seus apóstolos, né? Quando os ensinava sobre treinamento espiritual. Então, veja que Jesus ele teve a preocupação de ensinar os seus liderados para passarem a serem líderes. Quem? Os apóstolos. Então, Deus nunca trabalha sem levantar líderes. Se sai um líder, ele levanta outros líderes. Deus não é subordinado às circunstâncias. Então, Deus sempre trabalha em um propósito específico. Deus é soberano, condutor da história da raça humana. Deus sabe de antemão o que deve ser feito, como e quando, em face da sua onisciência. Deus é acima de tudo. Deus é acima de tudo. As características de um líder cristão. Isso é muito importante, como o ensino global é de suma importância, né? As características de um líder. Em princípio, não há um conjunto fechado de características, seja de personalidade, seja de temperamento, de atitudes ou comportamento que possa identificar alguém. Quer dizer, conforme a pessoa, para vocês entenderem, conforme a pessoa tem esse temperamento, entende é o líder. Não necessariamente. Ele não está subordinado a essas características, mas ele precisa ter essas características. Quando se avalia um personagem bíblico, destacado nas Escrituras como um líder bem-sucedido, o que nós podemos avaliar? Na verdade, é sob questão e aspecto esse personagem exerceu sua liderança. Então, depende do lugar, depende dos subordinados ou dos liderados e assim por diante. Mas, geralmente, avaliamos a liderança desse personagem sobre três aspectos mais importantes. Notem bem: traços de liderança, atitudes de liderança e comportamento de liderança. Então, vocês verão como o líder cristão, estamos falando do líder cristão, ele precisa ter esses traços. Primeiro, traço de liderança. É esperado que um líder com personalidade mais forte se imponha mais fácil e naturalmente sobre os seus liderados do que um que não tenha traços de personalidade tão incisivos. Então, o líder, ele precisa ter essa personalidade mais forte, não tão forte, o qual também venha a ser prejudicial. Mas os traços de liderança em que estamos falando são características pessoais e espirituais que podem ser observadas em um líder, que o elevam à qualidade de um líder e que resultam na aceitação. É claro que se a pessoa tiver uma personalidade forte, muitas vezes ele não tem essa aceitação. Então nós precisamos ter, e vocês vão ver no decorrer da aula, que nós precisamos ter um certo equilíbrio. Então, o líder, ele precisa ter uma aceitação de forma natural e espontânea da sua liderança pelo grupo, né? Então, aqui nós vemos que pode ser dividido em dois grupos: características pessoais de um líder cristão. Então, as lideranças de um líder cristão pode ser dividida em dois grupos. Observe bem, as lideranças de um líder se dividem em dois grupos. Primeiro, características pessoais de um líder cristão. Características pessoais não exclui o fato de que todas estas características são inteiramente bíblicas, pois somos imagem, moral e semelhança pessoal de Deus.
Então, dentre essas características pessoais que todo líder deve apresentar, citamos algumas, né, frequentemente mencionadas nos livros que nos trata do assunto, a saber, primeiro, empatia. Empatia é uma habilidade de se imaginar na situação e circunstância de uma pessoa, para se sentir o que ela está se sentindo naquela situação das circunstâncias. Então, podemos então dizer que a empatia é a capacidade que o líder deve ter de se colocar na posição do seu liderado. Então, o líder, ele precisa medir tudo isso. Não adianta ele liderar sem ele se ver como um liderado. Ele precisa também se autoanalisar e ver se ele, na condição do liderado, poderia realizar também tal tarefa. Então, isso é de suma importância. O líder ele precisa ter esta empatia. Segundo, tenacidade. O que significa tenacidade? Tenacidade é a capacidade que o líder deve ter de perseguir seus objetivos. Então, se o líder não ter essa tenacidade, não ter essa condição, né, de nunca desistir até realizar, dele insistir nessas metas estabelecidas, então ele não vai ser líder. Ele coloca uma meta, daqui a um pouco ele sai fora porque ele acha que não vai dar certo. Não, ele precisa ter a tenacidade. Competência, ele precisa ter competência. É uma das características mais indispensáveis de um líder. Porque uma das funções do líder é dar orientações claras e precisas. Ora, se o líder não tem competência, como ele vai liderar? Se o líder não conhece a situação, como ele vai ensinar? Se ele não sabe, como que vai ensinar? Então, é indispensável alguém, sendo líder em qualquer atividade humana, que é indispensável que ele tenha domínio do que se relaciona com o conhecimento daquela área específica. Então, é claro, o líder ele precisa ter competência. O líder também precisa ter o quê? Estabilidade emocional. Isso aqui pega muita gente. A palavra emoção vem do verbo mover e significa movimento, né? Movimento para fora, sentido que impulsiona o homem a exteriorizar suas ações ou reações. Então, muitas vezes nós precisamos ser frio, né? Frio. Precisamos saber que devemos ser moderados a muitas situações. Nós precisamos ter uma estabilidade emocional. E isso é uma característica que um líder deve ter, de permanecer sob controle. Sobre controle. Frio e calmo diante das situações mais adversas. Ou naquelas ocasiões em que tudo parece dar errado. O verdadeiro líder não deve ser movido por emoções. Sua meta é o alvo estabelecido e a sua motivação é o desejo de ver a meta estabelecida, a meta concretizada. Então, às vezes a pessoa pensa assim, poxa, mas o líder, ele é frio, ele não está nem aí, as coisas estão dando errado, ele não está aí. Não, é que ele não pode ser movido pelas emoções, ele precisa colocar uma meta e trabalhar em cima daquilo. Isto é líder, né? Também ele precisa ter o senso de trabalho em equipe. Ora, se um líder não trabalhar em equipe, como ele vai conseguir chegar a um determinado fim, a um determinado objetivo, enfim, não consegue. Ele também tem que ter, claro, um bom relacionamento interpessoal, ou seja, a capacidade de se relacionar bem com seus liderados. A pessoa que não tem essa capacidade de se relacionar vai ter muita dificuldade na sua caminhada. O verdadeiro líder tem consciência de 3 fatos. Quais são os fatos? Enfim, ele não é líder absoluto sobre todos. Às vezes a pessoa acha que todos têm que ser liderados por eles. Não.
ele não é líder absoluto. No meio do povo, muitas pessoas não vão se subordinar, não querem ser liderados, e ele precisa ter essa consciência disso. Como líder, deve também submissão e obediência à liderança que está acima dele. Então, o líder, se ele não for submisso, como é que ele vai exigir que outros sejam submissos a ele? Também ele deve respeito e cortesia aos líderes que estão abaixo do seu nível de liderança, ou seja, ele precisa ser um ser humano, né? Ele precisa respeitar todos, tanto liderados como líderes acima ou abaixo dele, ele precisa ter respeito, né? Então a qualidade cria no coração de cada liderado o desejo de submissão. Então precisa dessas qualidades, o líder precisa trabalhar em cima disso. É importante aí você, na apostila, você vai lendo melhor e você vai frisando isso na tua vida. Também coerência e credibilidade. Essas são qualidades que andam sempre juntas. Um líder, para ter confiança dos seus liderados, precisa ser coerente, precisa cultivar a coerência entre o que fala e o que faz, né? Esta coerência só é possível quando o líder é sincero. Portanto, coerência e credibilidade são precedidas da sinceridade. Se o povo vê que o líder não tem credibilidade ou não tem transparência, não é natural, obviamente também vai estar sendo prejudicado. Ele vai prejudicar o bom andamento da equipe, e os objetivos com isso ele não vai ter este êxito como esperado. Ele precisa também ser diligente. O que é diligente? É essencial afirmar, né, de maneira enfática, que o obreiro cristão deve ser uma pessoa o quê? Dotada de vontade de trabalhar. Se o líder não tiver essa espontaneidade, esse desejo, essa urgência do trabalho, de querer trabalhar, ele não vai ter, porque o líder não é o chefe. O chefe é aquele que mandava e os outros obedeciam. O líder ele precisa estar junto. Por isso que na igreja precisamos de muitos líderes. Também ele precisa ser estável. A estabilidade é outra qualidade que deve ser encontrada na vida de todo obreiro cristão, principalmente, é claro, dos líderes, né? A pessoa não pode, vamos dizer assim, dependendo da situação, o seu humor se alterar, né? Às vezes a pessoa está bem, mas ele não tem essa estabilidade, ele não tem esse domínio, e com isso ele coloca tudo a perder. Às vezes a pessoa vem falando de uma maneira, e se a pessoa não for estável, ele vai perder essa situação, né? Então, infelizmente, alguns crentes são inconstantes. O seu humor se altera com as condições atmosféricas, de tal modo que, por muitas vezes, se tornam brinquedos das circunstâncias. É claro, o inimigo, ele, sabendo que a pessoa se altera ou a sua condição se altera dependendo da situação, dependendo da circunstância, o inimigo ele vai fazer sempre isso. E aí o líder ele sempre vai estar lá em cima e daqui a um pouco estar lá embaixo, né? Às vezes o seu humor ele está feliz de um dia, no outro dia ele está mal-humorado. Isso é muito perigoso. Claro, o líder ele precisa ser amoroso. O amor aos irmãos é um elemento essencial na vida de todo obreiro cristão. Mas não menos importante é o amor por toda a humanidade. Nós já aprendemos aí nas lições passadas que paixão pelas almas era algo de vital importância que Jesus encontrava ou procurava encontrar nos apóstolos. Ele precisa também ter um objetivo. A subjetividade é um dos defeitos do caráter de alguns obreiros cristãos, o que produz um efeito adverso em seu trabalho. Ele não pode ser subjetivo, ele tem que ser objetivo. A pessoa inclinada para a subjetividade fica obcecada pelas suas próprias ideias e vive a defendê-las. Não.
Nós precisamos ser objetivos, nós precisamos analisar, né? Às vezes as pessoas se apegam nos seus próprios pensamentos e caminhos e aí ele não abre mão daquilo, isso é muito perigoso. O homem de coração grande e de horizonte amplo, a isso nós devemos ter. Claro, o líder ele precisa ser disciplinado. O obreiro cristão deve ser capaz de disciplinar o próprio corpo. Se na vida diária e ordinária do crente cristão o seu corpo nunca houve sido ensinado a reconhecer o seu Senhor, como se poderá esperar que corresponda à exigência extraordinária que às vezes lhe será imposta por causa da obra do Senhor? É somente quando impomos persistentemente a nossa autoridade que o nosso corpo finalmente torna-se obediente. Então, às vezes a pessoa quer exigir ou pensa exigir dos outros, mas ele não vai conseguir. Por quê? Porque ele não tem domínio, até mesmo com o seu próprio corpo. Características espirituais de um líder cristão. Refere-se à sua vida e experiências espirituais, estando intimamente ligados à sua conversão e principalmente à sua chamada ministerial para o serviço do Senhor. Essas características são em números de 4. Fé em Deus, disposição à dependência do Espírito Santo, consciência de ser um instrumento de bênção para o homem e vida exemplar e coerente com o Evangelho. Primeiro, fé em Deus. Esta é a mais importante característica espirituais do cristão, seja ele ou não um líder. É a base de todas as outras 3 características. Então, claro, fé em Deus, isso é primordial. Disposição à dependência do Espírito Santo. O primeiro efeito da convicção de um líder de sua chamada por Deus é a sua disposição de buscar as orientações do Espírito Santo. E também, claro, depender apenas de Deus, tanto no seu ministério quanto na sua vida secular e espiritual. Então, nós precisamos depender de Deus. Às vezes o líder ele quer ser líder, mas ele não consegue depender de Deus. Ele precisa sempre estar óbvio em sua frente. Isto é perigoso, porque o líder, quantas vezes o líder ele tem que trabalhar a sua fé para ele conseguir o seu objetivo. Consciência de ser um instrumento de bênção para o homem. O líder também, ele precisa ter a certeza que ele está sendo um instrumento para abençoar, tá? Para abençoar a todos que precisarem. Ele sabe e ele precisa ter consciência que ele é um instrumento que Deus vai usar para abençoar a todos. Vida exemplar e coerente com o Evangelho. Um líder que tem convicção de sua chamada por Deus entende como a sua primeira obrigação um viver reto e íntegro. Isso também é algo que tem incomodado a muitos, porque às vezes o líder está com a vida torta e muitas pessoas que estão junto não enxergam. Isto é muito perigoso. O líder ele precisa realmente ter a convicção da sua chamada e ele precisa ter uma vida reta diante de Deus. Atitudes da liderança. Atitudes de liderança. É a predisposição para o ato, ou ação, ou reação. Uma pessoa age ou reage frente a determinadas situações, temas ou pessoas em função de sua atitude. A atitude é predisposição do ato de uma pessoa e é resultante do que ela pensa. E ela pensa em conformidade com uma série de danos ou de dados e informações absorvidas no lar, na escola, na família e no local de trabalho na igreja. Então, essa atitude ele precisa ter. Ele precisa agregar o máximo de informações para que ele possa conseguir repassar. Comportamento da liderança. Então, o comportamento de um líder é a sua conduta. É o conjunto de ações e reações, conforme já vimos, e é motivado pela sua atitude ou predisposição, que pode estar relacionada com situações e ideologias pessoais e etc. A conduta de um líder deve sempre ser empática e favorável
para com os seus liderados, levando-lhes ajudas nas adversidades, orientações seguras nas dificuldades, socorros nas situações de risco ou de emergência, solidária em tudo. Para isto, o líder deve cultivar uma atitude de liderança positiva em relação aos seus liderados. Portanto, aí nós aprendemos o brilho e sua liderança. Aprendemos que o líder ele precisa estar em comunhão, o líder ele precisa estar no plano de Deus, o líder ele precisa ter uma característica de um líder cristão, né? Ele precisa ter traços de liderança, ele precisa ter características pessoais, quais são? Empatia, tenacidade, enfim. O que nós vemos hoje nesta lição é que o líder ele precisa ter competência, ele precisa ter estabilidade emocional, ele precisa estar sempre trabalhando em equipe, ele precisa ter um bom relacionamento interpessoal, ele precisa saber que ele não é absoluto, ele precisa ter credibilidade, para isso ele tem que ser natural, ele tem que ser transparente, ele precisa ser diligente, ou seja, ter vontade de trabalhar, ele precisa ser estável, ele precisa ser amoroso, ele precisa ter uma objetividade, ele precisa ser disciplinado e assim por diante. Então eu espero que nessas poucas palavras ou nessas aula de hoje você possa e venha a crescer o teu conhecimento. Você precisa cada dia mais ver se você está contido naquela pessoa que vai liderar. Você precisa exercer todas essas características e eu tenho certeza que você vai crescer aprendendo cada dia mais da palavra. Fique com esta palavra na presença de Deus. Até na próxima aula. Que Deus te abençoe. Amém, Jesus.